Queridos irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 11, e vamos fazer uma leitura desse texto tão bonito, que tem tantas coisas a nos ensinar. Evangelho de João, capítulo 11, a partir do versículo 1. Amados irmãos, se há uma verdade que você deve acolher em seu coração, é que Deus nos conhece pelo nome. E isso é algo significativo, é algo especial, caro. Preciso entendermos, acolhermos, abraçarmos essa compreensão. O Senhor nos conhece pelo nome. Nos diz o texto, havia um homem chamado Lázaro, e ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Versículo 3. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Jesus estava longe e Lázaro estava doente. As irmãs de Lázaro mandaram dizer ao Senhor Jesus: olha, aquele quem amas está doente. Jesus ficou algum tempo no local onde ele estava e só foi até onde Lázaro estava quando Lázaro já estava morto. Vamos ler a partir do versículo 21 agora, irmãos. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. É um encontro entre Marta e Jesus. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e chamando à parte, Maria disse-lhe: o mestre está aqui, está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria, os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor. Responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi ao sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus:
tirem as faixas dele e deixem-no ir. Deixem-no ir. Amados irmãos, nós temos aqui uma narrativa, uma experiência do Senhor Jesus. Jesus estava evangelizando, longe de Betânia. E aí surge o cenário. Lázaro ficou doente. Muito interessante isso. Lázaro não era um desconhecido de Jesus. Lázaro tinha uma certa relação com Jesus. Não só ele, mas toda a sua família. E ele ficara doente, embora tivesse essa relação com o Senhor Jesus. Muito interessante isso, porque isso diz respeito à humanidade. É como se fosse um tipo, um exemplo da humanidade. Porque nós não somos desconhecidos do Senhor Jesus. O Senhor nos chama pelo nome, Ele nos conhece. Mas, ao mesmo tempo, nós somos humanos. Nós somos frágeis. Nós adoecemos. Nós enfrentamos adversidades. A dinâmica da fragilidade está para nós, enquanto humanos. E aqui nós vemos essa relação. Um homem humano que adoecera, embora amigo do Senhor Jesus. E certamente, quando ele adoeceu, ele foi cuidado pelas suas irmãs. Suas irmãs cuidaram do Lázaro, mas perceberam que a doença era um pouco mais séria. E cuidando do Lázaro, mandaram chamar Jesus, clamaram a Jesus. E isso é uma coisa também interessante, porque nos mostra que quando adoecemos ou quando enfrentamos embates, quando enfrentamos dificuldades, pessoas cuidam de nós. Às vezes nós vamos para um hospital, às vezes alguém da família nos dá um suporte, às vezes um amigo chega junto, pessoas começam a orar por nós, que é uma maneira de cuidado. Pessoas cuidam de nós, mas enfrentando uma situação adversa séria, ou não tão séria assim, mesmo que estejamos rodeados de cuidado, nós sempre podemos e devemos clamar a Cristo Jesus. Porque a Bíblia nos orienta a orarmos sem cessar. E como nós nos relacionamos com Deus, nós apresentamos a nossa vida a Deus. Senhor, está difícil. Senhor, está duro. Senhor, a luta é grande. Senhor, eu preciso da tua intervenção. Senhor, dá sabedoria às pessoas que estão ao meu redor. Ó Deus, tem misericórdia de mim. Mas é interessante que aquelas irmãs, quando mandaram chamar Jesus, elas caracterizaram Lázaro em dois aspectos. Primeiro, Lázaro está doente. É uma característica. Segundo, aquele que tu amas está doente. Lázaro era amado pelo Senhor, assim como nós somos amados por Cristo Jesus. Irmãos, isso parece uma coisa simples, mas não é. Às vezes nós desenvolvemos uma caminhada espiritual e desenvolvemos essa caminhada reconhecendo que Deus é o nosso Senhor e Ele o é, mas podemos engendrar, construir uma relação com Deus apenas debaixo dessa dinâmica que é comum, que eu já ouvia quando menino, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Você já ouviu isso? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas, embora Deus possa mandar, e Ele manda, e Ele é Senhor, a nossa relação com Deus é uma relação mediada pelo amor de Deus por nós. É uma relação marcada por tamanho amor que fez o Senhor entregar Jesus por cada um de nós. E o amor incute valor. O amor mostra o quanto a gente é importante. E nós somos importantes para Deus, não pela nossa importância intrínseca, mas porque o Senhor nos ama e coloca importância em nós, e nos justifica, e nos permite a convicção da vida eterna. Então vejam bem,
Assim como Lázaro, nós nos fragilizamos muitas vezes, mas nós somos aqueles a quem o Senhor ama. Nós somos aqueles a quem o Senhor ama. Já vi e já ouvi em aconselhamentos pessoas que se aproximam da gente e conversam conosco e abrem o coração e dizem: pastor, e eu já vivenciei isso, pastor, eu sou pecador, eu já errei tantas coisas, eu não sou digno de me aproximar de Deus, será que Deus pode me acolher? Será que Deus pode orientar a minha vida? E a minha palavra é a mesma, é claro que Ele pode te acolher, porque Ele te ama, Ele entregou Jesus por você, você é importante para Ele, você se arrependeu, eu me arrependi. Então permita-se restaurar pelo Senhor. Às vezes, nós estamos tão atribulados, enfrentando tantas dificuldades, e meio que paralisamos, ou ficamos atordoados no corpo de Cristo Jesus, e nos sentimos muitas vezes inúteis, porque não conseguimos contribuir com esse corpo, e pensamos: meu Deus, eu não estou fazendo nada na obra do Senhor. Quando o Senhor disse para nós: eu estou cuidando de você, eu amo você, eu não me submeto a essa lógica utilitarista de que ter comunhão comigo é ter que fazer algo, embora quando nós estamos saudáveis e bem, nós agimos e fazemos espontaneamente, voluntariamente, por amor e por alegria, servimos a obra do Senhor. Mas mesmo servir a obra do Senhor está debaixo do amor de Deus, da relação. O Senhor nos chama a nos relacionarmos com Ele. E Lázaro se relacionava com o Senhor Jesus, aquele que tu amas. Mas nós demos um salto na nossa leitura. Lázaro morreu. Jesus foi para Betânia. Os discípulos foram com ele. E ele se encontra com Marta. E quando ele se encontra com Marta, a primeira fala de Marta para o Senhor Jesus foi: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Marta se aproximou de Jesus, embora sofrida, machucada, em luto, mesmo assim, ela se aproxima de Jesus como Senhor. Ela se aproxima de Jesus com fé, porque se estivesses aqui, Lázaro não teria morrido. Ela se aproxima de Jesus com toda a humildade, e percebemos isso quando lemos o resto do diálogo de Marta com o Senhor Jesus. Ela se apresenta quebrantada, mas se apresenta com uma visão um tanto que limitada, porque ela não sabia o que Jesus haveria de fazer. E ela também não discernia aquela época, e é preciso compreender isso, que o Senhor Jesus poderia ter curado Lázaro mesmo à distância. Ele não precisaria lá estar para que Lázaro fosse curado. E se nós considerarmos, e hoje é possível considerar, porque nós temos acesso à revelação da parte de Deus, se nós considerarmos que Jesus é o próprio Deus, Jesus sempre esteve com Lázaro, Marta e Maria, embora historicamente não presente fisicamente. Mas lá o Senhor Jesus estava. E aqui, irmãos, nós aprendemos algumas coisas preciosas. Nós nunca estaremos sozinhos. O Senhor sempre estará conosco. Seja em que circunstância estivermos. Se nós clamarmos, se nós pedirmos a intervenção de Deus, o Senhor lá estará. O Senhor lá estará conosco. Porque nós somos templo do Espírito Santo. E porque o Senhor Jesus jamais nos abandonará. Então o Senhor estará conosco.
Mas é preciso também compreendermos, e nós compreendemos e discernimos isso pela fé, que muitas vezes aquilo que queremos pode ser que não aconteça. Mas mesmo assim, à semelhança de Marta, nós devemos nos aproximar de Deus e dizer: ó Senhor, meu Senhor. E uma outra coisa interessante que eu destaco é que mesmo que Marta tenha tido o limite da visão, da compreensão, do discernimento, aquele momento, e nós só sabemos porque conhecemos a revelação das Escrituras, mesmo assim, o Senhor amava Marta. Quantas vezes nós falhamos no nosso discernimento? Quantas vezes nós interpretamos alguma coisa que talvez não seja a correta? Mas Deus, que sabe que somos limitados, Ele nos ama. Ele tem um propósito. E Ele quer se relacionar com cada um de nós. Marta tinha tanta fé que o Senhor sugeriu que Ele era a ressurreição e a vida, e Marta disse que cria nisso, e o reconhecia como Cristo, isto é, um ungido de Deus, porque naquela época havia uma expectativa de que viria o ungido da parte de Deus, o Messias, o Salvador do mundo. Mesmo aquela dor, mesmo aquele cenário, não tirou do seu coração a sua fé, a fé que ela tinha no Senhor Jesus. Depois daquela conversa, Marta então corre para Betânia e chama Maria para se encontrar com o Senhor Jesus. Maria então corre quando soube que o Senhor Jesus estava à entrada de Betânia. E Maria, quando se aproxima de Jesus, apresenta a mesma visão de Marta. Senhor, se tu estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas há uma coisa interessante. Maria assim o faz. E isso nós lemos no versículo 32. Depois de prostrar-se aos pés de Cristo Jesus. E isso simboliza, irmãos, uma submissão, uma entrega, uma compreensão de que Deus, o que aconteceu não era o que eu esperava, mas Senhor, eu sei que o Senhor é o Messias, eu sei que eu devo me submeter ao Senhor, eu sei que eu devo me entregar ao Senhor, eu creio que todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, eu creio de alguma maneira que o Senhor haverá de agir. Ela se submete. Ela cai aos pés de Cristo Jesus. Nesse momento, amados irmãos, Marta chorava, os judeus que estavam ao redor de Marta também choravam, Maria chorava também, todos choravam, e Jesus chorou. Versículo 35. E ele nos ensinou algumas coisas muito profundas com essa atitude. Eu sempre fiquei pensando, meu Deus, por que Jesus chorou? Se ele sabia que ia curar Lázaro, por que ele chorou? Se ele sabia que Lázaro seria ressuscitado, por que Jesus chorou? Com esse choro, o Senhor nos ensina sobre sensibilidade. A igreja de Cristo tem que ser sensível. A igreja de Cristo tem que ser amável. A igreja de Cristo tem que ser acolhedora. A igreja de Cristo tem que ter a sensibilidade de chorar com, de sentir a dor do outro, de compartilhar a dor do outro, de acolher o outro, de por um momento esquecer um pouco os rígidos ditames doutrinários e por um momento na relação
frente a frente, face a face, poder acolher, poder amar, poder orar, poder interceder, poder dizer assim: eu estou aqui com você. Vejam bem, já pensaram se Cristo Jesus, quando Marta e Maria falassem para ele: se tu estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido, e Jesus dissesse: não, mas eu estava, porque eu sou Deus. Se tu estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido. Não, mas se eu quisesse de lá, eu mandava curar e ele seria curado. Se tu estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu vou ressuscitar já já o seu irmão. Não. Jesus se sensibilizou, acolheu, ensinou, mas ensinou com sensibilidade, com amor, com acolhimento, gerando um impacto emocional em todos que ali estavam, porque viram Jesus chorando e disseram como ele amava a Lázaro. Jesus então pede para ir para o túmulo, e o texto sagrado diz que ele se comoveu mais uma vez e profundamente. E é interessante, irmãos, quando eu penso nisso, eu lembro no Senhor Jesus, que muitas vezes olhava as pessoas, e há textos que falam que ele olhava aqueles que estavam longe dele, e sentia compaixão daquelas pessoas. E no original, compaixão, no grego, a ideia é de que as entranhas se movem de tamanha maneira que não há como não agir pelo amor, pela visão espiritual, pelo sentimento e desejo. Eu quero fazer diferença na vida dessas pessoas. Queridos irmãos, Jesus se comove profundamente, pede para ir até Lázaro, vê o túmulo, e quando vê o túmulo diz: removam a pedra. Dizem para ele: Senhor, ele já está fedendo. Não é inteligente remover a pedra. Ele já está há alguns dias morto. Removam a pedra. E a pedra foi removida. E o Senhor Jesus clamou a Deus. E Lázaro veio. E quando Lázaro veio, ressuscitado pela palavra de Cristo Jesus, o Senhor Jesus disse: ajudem-no. E aqui um ensinamento. Primeiro, sensibilidade, porque ele chorou. Segundo, ajudem-no. A caminhada espiritual é no corpo. Quantas vezes nós precisamos de ajuda, de carinho, de uma palavra de ânimo, de oração, de apoio, de estímulo, de atenção. Ajudem-no. O cristianismo e a caminhada espiritual com Deus jamais poderá ser solo. Por isso o apóstolo Paulo usa a imagem do corpo de Cristo. Nós estamos no corpo. Ajudem-no. Isso é interessante porque, se por um lado mexe conosco para que estejamos abertos a sermos ajudados por pessoas, por irmãos em Cristo, por pessoas amadas e queridas. Por outro, nós nos colocamos diante de Deus: Senhor, eu quero ser aquele que ajuda, aquele que apoia, aquele que direciona, aquele que contribui, aquele que soma, aquele que gera harmonia para a honra e glória do Senhor. Lázaro foi ajudado para que tirasse as suas vestes de mortalha. Mas o Senhor Jesus olha para Lázaro e disse: vem, Lázaro. E aqui nós aprendemos a dimensão do esforço pessoal. Porque a caminhada com Deus é voluntária. Então eu posso dizer: não, eu não quero isso. Não estou afim, não estou propenso, eu não quero.
Ao mesmo tempo, Deus amorosamente nos chama para nos abençoar, para nos dar sentido, para direcionar a nossa vida. E aí começa em nós um processo, naqueles que se entregam a Cristo Jesus, de transformação e de santificação. E a santificação, amados irmãos, escute bem, não acontece automaticamente, não acontece automaticamente. Não acontece sem a consciência e a autoconsciência. Não acontece sem um exercício de reflexão diante de Deus, que busca em Deus como bússola uma orientação para pouco a pouco nós amadurecermos espiritualmente e nos desvencilharmos de tudo aquilo que está em nós e que ainda é pecado e que ainda faz mal, porque o pecado, uma vez consumado, gera morte. E é um processo fruto da conexão entre o agir de Deus em nossas vidas e um esforço voluntário e pessoal diante do Senhor, respondendo ao amor de Cristo Jesus. Queridos irmãos, nós aprendemos que há muito o que fazer, mas ao mesmo tempo aprendemos que o Senhor opera naquilo que nós não podemos fazer. Nós não sabemos como ressuscitar uma pessoa. Se já estiver morta, o que podemos fazer? Mas Deus ressuscitou a Lázaro. Deus operou. Os irmãos sabem, quando eu me submeti à cirurgia, eu não tinha o que fazer, senão me submeter a uma cirurgia. Deus operou, tampou o buraco do meu coração. Como eu não sei, Deus operou. Orei por isso? Não orei por isso. Deus operou. Orei apenas: Senhor, me abençoa, me ajuda, que a cirurgia seja um sucesso. Eu tenho 2 filhas, uma esposa, quero voltar para casa. Clamei ao Senhor. O Senhor fez o impossível. Me lembro como se fosse hoje, um médico branco, transparente. Não tinha explicação, porque o nosso Deus é um Deus que faz milagres, amados irmãos. Embora nós muitas vezes fiquemos doentes, embora muitas vezes venhamos a vivenciar as fragilidades da situação humana, nós podemos clamar a Deus. E nesse processo de clamor ao Senhor, certamente em nome de Jesus estaremos rodeados de pessoas que nos ajudarão, que intercederão por nós. Certamente em nome de Jesus caminharemos pela fé e responderemos voluntariamente: se Deus é por mim, quem será contra mim? Mas no que diz respeito ao agir sobrenatural do Senhor sobre as nossas vidas, é a graça de Deus, e é um agir amoroso, e é um agir querido, e é um agir que dá novas perspectivas. E é um agir cujo mais importante é o que está por trás do agir. É o sinal. Os irmãos se lembram, o Evangelho de João não chama milagres os milagres que acontecem em seu Evangelho. Ele chama de sinais. Lázaro, ele ressuscitou, mas ele morreu de novo. Mas foi registrado na história o sinal de um Deus que intervém na vida dos seus filhos, de um Deus que nos conhece pelo nome, de um Deus que nos dá esperança, de um Deus que nos ajuda a entender: o que for possível fazer, eu farei, mas em nome de Jesus, eu creio num Deus do impossível. Por isso nós nos reunimos, oramos uns pelos outros, clamamos uns pelos outros, nos ajuntamos como corpo, porque nós somos parte de um corpo cujas ligaduras são formadas pelo amor. Que nós sintamos o amor de Deus por nós, que nós nos amemos uns aos outros e que nós possamos acolher as orientações e os ensinamentos
a partir desse texto da palavra do Senhor.